E aí pessoal, tranquilidade, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, estou gravando o vídeo agora porque a gente não teve tempo de gravar anteriormente, muita correria e tudo mais. E aí, a gente está com a nossa prova e a nossa prova tá bem facinho, bem tranquilidade, tudo nos conformes para que não haja uma grande dificuldade para vocês. Ela está bem preparada para vocês. Então, a nossa primeira questão são quatro questões para marcar verdadeiro ou falso. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso conforme a questão. A maioria das questões são de PI, mas pode ser que caia uma de COFINS e PIS, então fiquem de olho, tá? E aí a segunda questão, vou apresentar essa nota fiscal para vocês. Ó, isso aqui é uma nota fiscal. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um cálculo para mim dos impostos devidos. Essa questão vale 3 pontos, porque ela é bem completa. Então vocês vão lá. Eu tenho aqui um valor do produto, o valor da base do ICMS é 60 mil reais. Até aqui tudo bem. Vamos lá então. Então, o meu valor do ICMS nessa questão é 18%, do meu IPI é 10%. Então, olha lá. Eu vou calcular o valor do ICMS, que é 18% de 60 mil. Então, 18% dá 10.800. Lembra que o ICMS ele compõe o preço de venda, ele faz parte do preço de venda. Então, esse produto que está sendo comprado, nesse exemplo que a gente está utilizando e que vai ser assim na prova também, é o produto que você está comprando, é um insumo, é uma matéria-prima que você vai trabalhar nela para transformar num produto final para depois vender ela para o seu cliente final. Então, isso é importante para a questão do IPI, mas para o ICMS, tanto faz como tanto fez. Se a mercadoria é assim assado, nesse sentido a gente vai tratar dessa forma. Então, o ICMS ele compõe o preço de venda. Então, nesse valor dos 60 mil reais, o valor do ICMS já está contido, entenderam? Então, olha aqui, o valor do ICMS é 10.800, a gente já viu aqui. Quanto é o valor do produto? É o valor da nota menos o valor do ICMS. Então, o produto ele custa 49.200. ICMS é 10.800 e tudo isso dá 60 mil, né, na soma. Isso aí é só para mostrar para vocês como é que funciona o processo. 60 mil reais. Tranquilidade. Então, e o valor do IPI, professor? Como é que a gente vai calcular o valor do IPI? Poxa, isso aí também é uma questão a se levar em consideração. Vamos lembrar da aula de IPI. O que a gente lembra lá da aula do IPI? Poxa, professor, não lembro. Então, vamos lá. Na aula do IPI, a gente aprendeu que ele não compõe o preço de venda. Ele não faz parte do preço de venda. Se ele não faz parte do preço de venda, então a gente precisa, a gente tem que considerar que ele não está contido nesses 60 mil reais. A base de cálculo dele vai ser os 60 mil, mas ele não vai estar contido nos 60 mil. Então você vai pegar os 60 vezes 10%, que claramente é 6 mil reais, e aí você vai ter 6 mil reais de IPI, 10.800 de ICMS e 60 mil do valor do produto. Qual é o valor final da nota fiscal? Uma pergunta que não quer calar. É bem simples, é os 60 mil mais o valor do IPI. Professor, por quê? Lembra que o IPI ele não faz parte do preço de venda, então ele não é considerado. Ele vai estar no valor da nota fiscal, mas ele não faz parte, ele não é igual ao ICMS que já está embutido no preço de venda. Então, como é que a gente vai fazer os lançamentos devidos? Então, existem casos que o IPI é recuperável, existem casos que ele não é recuperável. Então, como é que a gente vai fazer? Nesse exemplo aqui que eu vou cobrar na prova de vocês, a gente vai cobrar que ele seja recuperável, tá bom? Para a gente seguir a mesma questão, tanto no IPI quanto no ICMS. Então, a gente vai ter no ICMS a recuperar e o ICMS a pagar. Muito certinho, tudo certinho. Então,
o valor do ICMS a recuperar e o valor do ICMS a pagar. O valor do ICMS, o ICMS é recuperar uma conta do ativo, então ele vai a débito, e o ICMS é pagar uma conta do passivo, então ele vai a crédito. Na hora que você for vender esse produto final para o seu cliente, você vai juntar o que você tem a pagar, o que tem para pagar do cliente, e aí você vai confrontar o que você tem a recuperar. Então, no nosso exemplo aqui, a gente está acreditando que esse IPI também tem a recuperar. E aí a contrapartida seria o IPI a pagar. Certinho? O IPI a recuperar seria R$6.000. IPI a pagar também seria R$6.000. Eu estou fazendo um razonete porque eu prefiro 1 milhão de vezes o razonete. Mas se você quiser fazer no diário, quiser colocar, contanto que seja lançamento, tá tudo certinho, tá bom? Beleza? Essa é uma das questões que vai cair na prova, mas claramente com valores diferentes. Prosseguindo, pessoal, então, outra questão que vai ser de resposta vai ser relacionada ao PIS e COFINS. Então, a gente vai ter aqui algumas condições e vocês vão levar em consideração essas questões conforme a gente aprendeu em sala. Então, vamos supor que determinada venda teve R$105.000 a receita, as vendas canceladas foram 5.000, os descontos incondicionais foram 10.000 e os descontos condicionais foram 8.000. A gente vai calcular aqui a base de cálculo para o PIS e o COFINS. Vamos lá. O que é descontado da receita no cálculo do PIS e COFINS? Vamos lembrar lá da nossa atividade, vamos lembrar lá do que a gente fez em sala de aula. Então, olha lá. A receita, aí você vai subtrair as vendas canceladas. Sim, então a gente tem R$100.000. Você pega o resultado e você subtrai dos descontos incondicionais. Opa, só um minutinho. Vou pegar esse, menos esse, menos esse. Deu R$90.000. Aí eu pergunto para vocês, e os descontos condicionais? Se ele tiver na tua prova, eles não são levados em considerações, tá bom? Eles não entram dentro da base de cálculo. Então a gente vai lá calcular o valor devido de PIS. Então, PIS no regime cumulativo é 0,65%. E o COFINS é 3%. Pronto. Então aqui 90.000 vezes 0,65%, R$585. 90.000 vezes 3%, R$2.700. Fiz o cálculo do imposto devido. Agora eu preciso fazer o lançamento. Então bora lá, pessoal. Feito o cálculo, a gente vai atribuir os valores devidos. A gente vai lançar a débito a conta de resultado, impostos e contribuições incidentes sobre vendas, PIS/PASEP. Vou colocar aqui o valor de 585. E a crédito a gente vai lançar o passivo PIS/PASEP a recolher. No COFINS, há mesmo sistema, só que com o valor do COFINS. A débito, a conta de resultado, impostos e contribuições incidentes sobre vendas COFINS. Aí você vai colocar lá. E a crédito, COFINS a recolher. Tudo certinho, lançado, prontinho, pronto para vocês averiguarem posteriormente, tá? Feito isso, crianças, a próxima questão, uma questão sobre COFINS, de relacionar os regimes de incidência cumulativo, não cumulativo, dentro do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, tudo bonitinho, muito fácil para vocês matarem. E essa prova está valendo 7. Pronto. Feito isso, expliquei as questões para vocês. Bons estudos e amanhã a gente se vê para a gente responder junto essa prova. Vocês respondem, eu corrijo. E aí a gente vai trabalhando nessa avaliação do desempenho. Tá bom, pessoal? Um abraço.